penetra até a divisão da alma e do espírito. Ouça agora a palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, louvamos e exaltamos ao Deus do universo, ao Deus que criou os céus e ao Deus que criou a terra. A Ele seja o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Não merecemos, mas a sua infinita misericórdia nos alcançou. E eu queria nessa manhã, nessa tarde, esse é o desejo porque foi o versículo que Deus colocou nessa manhã no meu coração, e eu quero compartilhar com você agora. Você que está em casa, almoçando, outros já terminaram o almoço, mas estão aí ligadinho conosco, pela 101.7 ou através das nossas redes sociais, pelo Facebook, Ministério Novas de Paz, ou pela página do YouTube, nos dois, né? Pela rádio Novas de Paz Oficial e pela Novas de Paz Oficial. Todos os dois, você estar aí nos vendo. E eu sei, irmãos, que você precisa ouvir a palavra de Deus. Então você que está em casa agora, eu convido para você abrir a sua Bíblia num dos livros, em um dos evangelhos que eu tenho um grande apreço. Isso não quer dizer que os demais não tenham. Gosto muito do Evangelho de Lucas, que ele é muito literário. Mas o Evangelho de João, ele é especial, assim, por vários motivos. Porque ele trata exclusivamente, ele vai tratar sobre a divindade de Jesus. Ele vai trazer muito. Quando ele escreve João, o evangelista, ele identifica Jesus como o Filho de Deus, como o Messias prometido. E observe que você não vai encontrar parábolas no Evangelho de João, outras similaridades, né, como do ministério de Jesus, seu nascimento, você não vê. É um evangelho que vai tratar muito a divindade de Jesus, até porque ele começa o versículo 1 do capítulo 1 falando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Existe no Evangelho de João existem mais alguns, mas são 7 características da palavra eu sou. Observe que Jesus vai falar muito essa expressão: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, e por aí vai. E eu quero basear-me, a mensagem nessa tarde, num dessas afirmações, tá bom? Que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler conosco. Eu queria ler o versículo 1, versículo 2 e o versículo chave, que é o versículo de número 5. 1, 2 e 5. Esses 3 versículos meditaremos nesta tarde,
se você tem uma Bíblia, possa ler conosco esse texto que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo de número 5, ele usa a mesma analogia. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Meus amados e queridos, você que está em casa agora, meditando conosco, você que gosta de estudar a Bíblia, gosta de analisar os textos, eu quero pregar um tema nessa tarde falando sobre a dependência de Deus. Como devemos depender de Deus. Observe que Jesus vai falar nesse texto, ele faz uma alegoria sobre a sua pessoa. Observe que ele vai dizer que ele é a videira. A videira era uma das árvores que também simbolizam Israel. E Jesus agora vai falar que ele é a videira verdadeira. E o texto segue que o pai é o lavrador, mas também fala que nós somos a vara. E a vara tem que estar nele. Observe, eu sou a videira, vós as varas. As varas são aqueles que se tornaram seus discípulos. A vara são aqueles que se tornaram filhos de Deus. E o incrível que pareça, esse texto vai falar também que nós devemos estar ligado nele. Temos que estar ligado na videira. Glória ao nome de Jesus. Quando se usa a palavra ligado, é aqueles que permaneceram ou permanecem ligados nele como a fonte da vida. Para quê? Para que eu e você venhamos a dar frutos. Bendito seja o nome do Senhor. Deus espera de mim e de você que eu e você venha dar frutos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá fruto. Oh, glória! Porque Jesus vai dizer: porque sem mim nada você pode fazer. Aleluia! É uma ligação. A vara na videira tem que estar na videira. Observe que como vara, nós somos vara, precisamos dar frutos. E frutos que permaneçam. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer: nós, humanamente falando, não podemos fazer nada
sem, olha aí, escute aí, a dependência de Deus. A dependência de Deus. Eu preciso entender que a minha vida é guiada, a minha vida é enxertada na videira. E ela tem que produzir, porque a videira, ela está pura e vai para os seus ramos. Olha aí a dependência. Eu preciso entender que a minha vida depende de Deus. Eu preciso ter o norte. Aleluia! Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Eu preciso ter o norte. Eu preciso de um rumo. Eu preciso de uma direção. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar ligado na videira. Para que aconteça essa interação entre a vara e a videira, eu preciso depender da videira. Tem muitas varas que pensam que é alguma coisa. Aí vai, segura agora. Tem muitas varas, porque às vezes dá fruto, se exalta e acaba murchando, irmão. Por quê? Porque se eu dou fruto, se eu vejo Deus prosperando, fazendo coisas grandes, eu não tenho que se orgulhar por isso. Eu tenho que dizer, miserável de homem que eu sou, louvado seja o nome do Senhor, porque tudo que está acontecendo não é por méritos próprios, e sim por causa de um norte, por causa de uma direção e por causa de uma orientação. Aleluia! Estou sentindo, escute-me. É uma palavra que Deus está trazendo para a tua vida, para que você aprenda a depender dele nas circunstâncias adversas. Não pense que o que você tem é alguma coisa ou foi pelos teus méritos. Nada nós temos se do céu não nos for concedido. Foi o próprio Jesus que falou isso para Pilatos. Tu não és nada. Alabaria sorriqueando rebadaia. Você não é nada, Pilatos, se o meu Pai ou se do céu não te der nenhuma autoridade. Que coisa linda. Quando você começa a analisar a dependência de Deus. E quando eu falo de dependência de Deus, eu estou me referindo, irmão, que tudo que eu venho a fazer, eu preciso pedir orientação a Deus. Você concorda comigo? Ou você vai seguir o teu instinto? Porque tem muita gente aí que está seguindo instinto. Tem muita gente aí que está seguindo vozes contrárias. Tem muita gente seguindo conselhos maldados. Tem muita gente seguindo crentes murmuradores. Tem muita gente seguindo pessoas com má índole, caluniando, falando, e às vezes você dá crédito a isso e não repreende. Porque quem é guiado por Deus, Deus mostra o caminho, Deus mostra a direção, Deus não te leva em caminhos tortuosos. Não, não, não. Quando você pede a Deus uma direção, pastor, já faz tanto tempo que eu estou lutando, pedindo a Deus uma direção, e não estou entendendo. Às vezes Deus já falou com você,
Mas o problema é que você quer ouvir aquilo que você quer. Ela é minha andoria cantoreia. Você quer ouvir, muitas das vezes, palavras que vêm massagear o seu egozinho. Você quer ouvir muitas palavras que vêm massagear você, para que você se ache o tal. Mas como não existe essa circunstância, você pensa que Deus não falou. Mas Deus muitas das vezes já tem falado e você não dá ouvido à voz de Deus. E como é que você quer ser dependente dele? Eita, mine cassutereia manaia. Eu quero te dizer algo aqui, não é? Eu não estou trazendo uma palavra aqui, meu, para que você pule em mistério, levante aí, bota o banco na cabeça e saia correndo, não. Eu estou te ensinando nessa tarde a você depender de Deus. Você aprender a ouvir a voz de Deus. Tem coisas na nossa vida que precisamos consultar a Deus, irmão. No que nós iremos fazer. No que nós iremos realizar. Tanto na obra de Deus, como nas coisas seculares também. Aleluia! Eu vou te dar um exemplo aqui de uma direção e dependência de Deus. Se você tem uma Bíblia e for comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, é uma das passagens que eu mais admiro, que eu tenho assim aprendido a esperar a voz de Deus falar, depender dele em tudo. A Bíblia vai falar aqui na segunda viagem do apóstolo Paulo, capítulo 16. E se você parar um pouco para analisar o versículo de número 4 até o 6, você vai ver algo interessante. Olha só o que diz capítulo 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Observe, Paulo chega em Derbe, em Listra, pega Timóteo, vai com Timóteo para a viagem missionária, levando ele de cidade em cidade, estava ensinando o que foi estabelecido no concílio, no capítulo de número 15. O que os apóstolos determinaram no capítulo de número 15, o viver cristão, para não confundir com o judaísmo, e que o cristianismo era diferente do judaísmo. Então Paulo estava de cidade em cidade levando a palavra de Deus. Observe que o versículo 5 vai dizer: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. As igrejas iam sendo prosperadas, as igrejas iam sendo cuidadas, Deus abençoando. Só que o versículo de número 6, acontece algo inusitado. Observe aí o versículo 6, capítulo 16, versículo 6 de Atos dos Apóstolos. Acontece algo inusitado que nos chama a atenção. E eu queria chamar a atenção de você nesse texto. Observe que o texto vai dizer: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Ouvir a voz do Senhor. Quer dizer, Paulo disse: eu vou pregar na Frígia, vou lá na província da Galácia, eu vou para lá, eu quero ir para lá. Ela canto terabassuria manaia. Eu quero sair daqui, quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Mas Deus disse a Paulo: crente que é dependente de Deus sabe o momento certo e a hora certa. O Espírito Santo disse: Paulo, eu não quero que você pregue a palavra de Deus agora na Ásia. Não é tempo. Aleluia. Não é tempo. Não é tempo. Não é tempo.
Deus está falando, minha filha, aprenda a ouvir a minha voz, aprenda a depender de mim. Não é o tempo ainda. Elabaraço torou e abantorei. Não é como você quer, muitas das vezes queremos fazer os nossos desejos. Muitas das vezes queremos fazer o que eu quero. Muitas das vezes eu quero fazer o que eu acho bom para minha vida. Observe que a intenção de Paulo era boa. A intenção de Paulo era seguir o que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Meu amado, independentemente tem o momento certo, a hora certa de se tomar a decisão de ir para o lugar determinado por Deus, na direção de Deus. Ai, Jesus! Cuidado! Cuidado com propostas! Alguém pode dizer, lá também prega a palavra, lá faz a mesma coisa do que aqui, mas não é tempo! Deus está dizendo, eu não quero, eu quero você aí. Oh, glória. Ariamando te levasse que me intria. Deus, ele sabe tratar com a tua vida. Deus, ele sabe tratar com você. Deus, ele sabe moldar. Deus, ele sabe podar a nossa vida. Para dar fruto tem que ser podado. Falei. Para se dar fruto tem que receber a tesoura de Jeová, nos podando, tirando de nós o egoísmo, tirando de nós a exaltação, o eu sou. Pensa que pode. Meu Deus, nós não somos nada. Ai, arabandore. Observe o que Jesus disse: meu filho, sem mim você não faz nada. Salabarandelequeatei. Deus está me mostrando, irmão. Observe, eles queriam ir para Frígia e as províncias da Galácia, mas ele ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: Paulo, não é o tempo agora. Você vai na Ásia, mas não agora. Ai! Ai, arabatera! Você tem que aprender a depender de mim, Paulo. Tá certo, Paulo? Você vai esperar. Você vai esperar. Aguenta. Suporta. Aprende. Porque a nossa vida é um aprendizado. A nossa vida é moldado por Deus. E eu preciso entender a voz de Deus me guiando no caminho certo para eu não tomar atalhos na vida missionária. Oh, glória a Deus! Tem muita gente perdendo as bênçãos de Deus porque pegar atalho na vida. Quer se aproveitar de oportunidades. Eu li um livro, e se não me falha a memória, a frase é de Mateus Henry, e disse assim: melhor um fogo pequeno para me aquecer, Aleluia! do que um fogo grande para me queimar. Irmãos, dependa de Deus, porque Ele te guia no caminho certo. Ele não vai te levar para o caminho errado, não. Ele vai muitas das vezes nos impedir. Mas o homem é muito exaltado. A mulher é muito exaltada.
Olha, irmão, que tem de irmãs aí que se precipitam. Me permita me dizer, eu conheço muitas irmãs que se precipitam por propostas, por uma mudança de vida melhor. Irmãos, às vezes, Deus quer nos abençoar grandemente. E às vezes a gente temos que ficar no bolo pequeno, no pãozinho pequeno. Porque quando Deus colocar eu e você num bolo grande, nós não vamos nos perder. Imagina, irmão, a condição que Deus me colocou, eu tenho que louvar a Deus pela condição que Deus me colocou. E Deus colocou você. Deus está falando, meu filho, dependa de mim. Dependa de mim. Não tome atalhos na vida. Eu estou te guiando em outro caminho. Não é esse que você quer. Esse é um caminho falso. Esse é um caminho de Jezabel. Está querendo te comprar. Está querendo te levar para o caminho errado. Siga a minha dependência e verás a minha glória na sua vida. Irmãos, eu quero concluir. Eu sou vara. Você é a vara de Deus. Você precisa dar fruto. Mas para você dar fruto, você tem que estar na videira. Tem que estar em Cristo. A Bíblia vai dizer assim, ó. Porque sem mim, nada você pode fazer. O que é que tu tem feito? Tudo que você fez, muitas das vezes não dá errado. Por que dá errado? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Às vezes queremos fazer o que é certo e acaba dando errado. Por quê? Por quê? Me responda. Estamos fazendo uma coisa que é certo, mas acaba dando errado. Por que, missionário? A gente quer fazer a coisa certa, mas acaba quebrando a cara. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus não autorizou. Porque Deus não te guiou nesse negócio. Porque quando está nele, quando nós estamos nele, ele vai nos mostrar o caminho. Que Deus te abençoe. Deus, o depender de Deus é tão lindo, que até nos momentos mais difíceis da nossa vida, precisamos depender dele. Amém? Amém? Escute só, eu vou concluir com um testemunho. Eu já vi esse testemunho muitas das vezes, e eu sei que esse testemunho tem abençoado muitas vidas que têm chegado na minha vida. Muitos depoimentos. Ele disse, pastor, depois que eu vi esse testemunho seu, a minha vida mudou, eu acreditei e Deus fez um milagre. É simples. É simples. Nem aconteceu diretamente comigo, mas com um companheiro meu me envolvendo. Irmãos, a Venezuela, eu passei 6 anos na Venezuela. Então, o período que nós estávamos lá, sempre fazíamos um bolinho para os aniversariantes do mês. Se tivesse 3 ou 4, a gente fazia um bolo, e era uma festa. Todo mês a gente fazia um bolo para os aniversariantes do mês da nossa igreja. Só que a crise, a falta de ingredientes, de matéria-prima, ficou escassa. E por incrível que pareça, meus amados, a situação ficou tão grande que nem no supermercado e nem nas bodegas. Bodega? Aqui chama bodega? Nas vendas, né? Tem outro nomezinho. Tinha açúcar. Então o que acontece? A gente naquele mês, eu fiquei tão triste, porque eu disse, Vânia,
Barraca, aqui chama-se barraca também, né? Barraca, mercearias pequena, né? E eu disse, Vânia, como é que a gente vai fazer o nosso bolo para os aniversariantes, filha? Porque não tem açúcar. Irmãos, para que os irmãos tenham ideia, sabe o que é que a gente estava fazendo? Lá tinha é rapadura, só que chama lá pabellon. Pabellon não, papelon. Lá chama-se papelon, mas a nossa linguagem aqui é rapadura. E a gente pegava a rapadura, olha como é, a gente não tinha açúcar, a gente pegava a rapadura e triturava a rapadura no liquidificador para fazer o pozinho, para usar a rapadura como açúcar. Era o que nós estávamos fazendo, ainda tinha rapadura. Porque depois sumiu as rapaduras. Meu Deus do céu. Mas o que me chama a atenção é que eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, eu queria tanto fazer um bolo. Eu queria tanto fazer um bolo, Senhor, para os aniversariantes, mas eu não tenho açúcar. Disseram a Vânia, faz com água, faz com aquilo, faz com refrigerante, tem tanta maneira de fazer. Mas a Vânia sempre fazia com açúcar e o bolo de Vânia é top, tá bom? E eu orei a Deus, eu disse mesmo assim a Deus, irmãos, eu queria pelo menos 1 quilo de açúcar. Deus, dá-me 1 quilinho só de açúcar para eu fazer o bolo, Jesus. Aleluia! E agradeci a Deus, a gente vai dormir normal. Quando foi de manhã, eu escuto a voz de um irmão chegando na porta de casa, diz, pastor! E batendo, né? Pastor! Era o irmão Ezequiel Leon. Nosso irmão Ezequiel. Hoje ele é evangelista da igreja. Eu vou lá fora e eu olho para ele, eu perguntei ele, bons dias. Ele, pastor, o senhor estava orando, pedindo 1 quilo de açúcar. Ele foi assim direto, irmão. E eu disse, irmão Ezequiel, eu orei porque a gente queria fazer um bolinho. Ele fez, tá aqui, aí ele mostrou, irmão, ele tirou da bolsinha que ele estava e mostrou, tá aqui, Deus lhe mandou eu entregar esse quilo de açúcar para o Senhor. E eu disse, não, Ezequiel. Sabe por que eu disse não, irmão? Porque eu conhecia a vida de Ezequiel. Irmão, ele tem uma esposa e 4 filhos. Situação precária que eles viviam. A única fonte de renda que eles tinham, missionária, era vender pão. Ele fazia pão caseiro, irmão. Ele fazia pão caseiro e vendia. Eu comprava pão todo dia ele para ajudar. Eu disse, Ezequiel, sempre mande. Ele não queria que eu pagasse. Eu disse, não, eu vou pagar para ele ajudar. Eu comprava pão. Aí eu ficava, ai, Jesus, é um pãozinho meio docinho, né? Não era o salgado, ele fazia um pão meio doce, por isso, por causa do açúcar. E, irmãos, eu fiquei tão triste e disse, não, Ezequiel, eu não quero não. Ele disse, pastor! Foi Deus que mandou eu lhe entregar esse açúcar. Aí eu disse, Ezequiel, mas o seu pão, não se preocupe, pastor. Ele dizia, não se preocupe, pastor, eu estou aqui para obedecer a Deus. E ele entregou o açúcar na minha mão, minhas lágrimas vieram aos meus olhos. Eu digo, Ezequiel, não vá-se embora não, eu vou orar por você. Ele veio, eu estendi as minhas mãos e disse, Deus, estaria o teu servo. Ele se sacrificou, Senhor, para ganhar o pão dele, para, Senhor, me dar 1 quilo de açúcar. Prospere a vida dele, faça algo na vida dele. E eu orei por ele, irmão. E eu orei por Ezequiel. Ezequiel foi para casa. Tivemos o culto à noite. Escute aí o mistério de Deus. E eu termino agora. Quando foi no culto à noite, para entender, você vai entender a história todinha agora no culto à noite. No culto à noite, na oração, quando estava já terminando, ele fez, pastor, eu quero agradecer uma bendição. Português, pastor, eu quero agradecer uma bênção. O senhor me dá a oportunidade. Eu digo, claro, aí deu o microfone a ele. Escute-me o que é depender de Deus em circunstâncias adversas. Olha só, irmão, até hoje esse testemunho é de grande valia para a minha vida espiritual. Ele chegou, pegou o microfone e disse mesmo assim, irmãos, eu quero agradecer uma bênção. Quando foi hoje de manhã, uma irmã me ligou
sabia que eu não tinha açúcar para fazer o pão, e ela conseguiu comprar alguns quilos de açúcar, se lembrou de mim, ligou para mim, me chamou para eu pegar 1 quilo de açúcar. Eu fui na casa dela, peguei o quilo de açúcar e vi cantando alegre, dizendo glória a Deus, obrigado Jesus. Eu passei na rua do pastor Paulo, foi o meu maior problema, foi ter passado lá. Quando eu passo da rua, ele dizendo, no microfone falando, eu escutei uma voz, e a voz dizia, dê meia volta, vá na casa do meu servo e entregue esse quilo de açúcar, porque ele estava pedindo e clamando a mim. E ele questionou a Deus e disse, mas Deus, é o meu quilo de açúcar para eu fazer o meu pão. E Deus disse, dê a ele, dependa de mim, meu filho. E ele veio, eu entreguei na mão do pastor, o pastor orou por mim, eu fui para casa dizendo, e agora Jesus? E agora Jesus? A minha esposa sabia que eu fui buscar o açúcar, Jesus. Quando ele chega em casa, irmãos, ele contando no testemunho, ele começou a ver a esposa dele pulando na igreja, ou dentro de casa, pulando e dizendo glória a Deus. Pulando, parecia uma louquinha, pulando, porque crente é louco mesmo, irmão. Quando Deus faz milagre, o crente tem que ficar pulando igual criança. Quando Deus faz milagre, o cara tem que fazer loucura. Quando Deus faz, tem que fazer, ele lá pulando, ele pulava de um lado. E ele dizendo, minha esposa agora endoidou. Minha esposa agora ficou doida. Que é isso, irmã Beatriz? E ela disse, tenha calma, eu estou aqui sentindo a graça de Deus. E ela pulava dando glória, e aí ele botou a mão na cabeça, minha esposa endoidou. Ela disse, tô doido não, meu filho. Aleluia, tô doido não, meu filho. É porque Deus é Deus. Ela disse o que foi. Parou um carro. Quando você saiu, parou um carro aqui. E perguntou, é aqui a casa de Ezequiel Lyon? E eu digo, é que mandaram 50 quilos de açúcar, um saco de 50 quilos. Mandaram entregar aqui 50 quilos de açúcar para ele fazer o pão. Aleluia! Irmão, era Beatriz e Ezequiel do lado pulando. Um pulava dando glória, outro pulava dando glória. E dizia glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Ele se sacrificou para levar 1 quilo de açúcar para mim. E Deus mandou 50 quilos de açúcar para ele. É depender de Deus. Muitas das vezes Deus exige-nos que sacrifiquemos-nos. Quando Ele dá uma ordem para abençoar, meu irmão, abençoe. Quem seja. Até o pastor presidente, se Deus mandou você abençoar o pastor Técio, pastor presidente, abençoe. Independentemente da situação. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas tem pessoas que Deus fala e endurece o coração e perde as bênçãos de Deus. Termina aqui dizendo isso. Deus multiplicou. Irmãos, ele chegou chorando na igreja, ele ficou contando, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto, porque eu fiquei com tanta pena por causa daquele quilo de açúcar. Eu entrei para dentro de casa tão triste e disse a Vânia, filha, ele deu 1 quilo de açúcar. E agora, e Ezequiel vai comer o quê? Mas não sabia eu. Que do outro lado Deus já tinha providenciado. Porque Deus conhece o coração do homem quando ele obedece e é dependente de Deus. Nessa tarde, Deus quer te abençoar. Mas se você vê Deus mandando, lhe direcionando alguma coisa, por mais que você ache que não tem nada, mas é isso que Deus quer para você abençoar alguém, faça. Dependa dele. Porque Ele vai cuidar de você. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus te guarde. Dependa de Jesus.
Amém? E eu quero te pedir uma coisa, antes de encerrar. Quero te pedir, você que está aqui no YouTube, no Facebook, que Deus abençoe. Bata, diga-se: Deus, eu dependo de Ti. Eu não sou nada sem Ti. Eu não faço nada sem Ti, Senhor. Espere a voz de Deus. Não tome atalhos. Não vá tomar decisão precipitada. Não saia do seu lugar que Deus está mandando. E se sacrifique para ajudar alguém, se Deus mandar. Que Deus te ajude. Que Deus te guarde. Eu só queria pedir uma coisa. Para que você venha conosco, nos ajudar. Missões, essa é a marca da Igreja Nova de Paz. A obra missionária é a obra do Ministério Nova de Paz, é a Rádio Novas de Paz. A Rádio Novas de Paz é uma rádio missionária. É uma rádio que depende de você. Por isso, muitas das vezes, tem pessoas que se sacrificam com 20, com 30, com 50, 100 reais para ajudar a rádio. E Deus não deixa faltar, não é verdade? A irmã contou hoje o testemunho que Deus, ela não tinha casa, Deus deu um terreno, deu uma casa, deu um carro, deu um estabelecimento de trabalho. Tudo depois que ela começou a investir na obra missionária. O interessante é que ela abençoou a rádio, não é isso? E abençoou a obra de missões também. Ela deu: tá aqui, meu pastor, meu refrigerante. Eita, como eu fiquei feliz, eu estava com a camisa. Eu disse: amém. Irmão, olha, missões ardem nas minhas veias. Chega, quando eu começo a falar, fica quente. Então, irmãos, entenda que depender de Deus, a obra missionária depende exclusivamente de Deus. A obra missionária depende de Deus, depende da tua oferta, depende da tua maneira voluntária de ofertar a Deus. E eu te peço, irmão, vamos estar juntos. Ajude o Ministério Novas de Paz, a Rádio Nova de Paz, chegar mais longe. Irmão, não importa o tamanho da tua oferta, o que Deus colocar no teu coração, faça. Se é 5 reais, dê lá na igreja. O que for, ligue para o 3094 8080 que está aí, olha. Observe que está aqui, olha. 3094 8080. Ligue a segunda-feira. Peça informações, tá bom? Lá de cá, assim, né? Todas as nossas igrejas estão, então você pode ir lá. Tem o talão de missões, ou tem o talão de abençoador também. E você pode ofertar a oferta que Deus colocar no teu coração para a obra missionária, para a Rádio Novas de Paz. Porque, irmãos, a rádio vive pela fé. Que Deus te abençoe. Oferte em nome de Jesus. E com isso, eu te convido, a você que está aqui, olha, você que está aqui na Novas de Paz Oficial, que está na página do YouTube aí, você que está na outra página, né, que é a Novas de Paz Oficial, você que está aí agora, nos vendo e nos ouvindo, eu só queria te pedir uma coisa. Aí mesmo você já está logado, tá bom? Só é você digitar lá, Missionário Paulo André, Missionário Paulo André, e visite a minha página lá, que tem todo o trabalho missionário. Todos os trabalhos missionários da Novas de Paz, nós estamos publicando lá, do trabalho missionário. E eu te peço para você visitar e se tornar um inscrito. Nesse momento eu estou fazendo um sorteio lá, para os meus inscritos, de uma Bíblia de estudo. Então você vai participar conosco, tá bom? Mas se inscreva lá, diga: eu amo missões. Se você disser isso, você já está concorrendo, tá bom? Lá, pode ir lá agora, lá na página Missionário Paulo André, e você vai ver lá com uma Bíblia vermelha. É nesse vídeo que você vai clicar, nesse vídeo você vai dar um likezinho, você vai se inscrever e você vai deixar o seu comentário. Só vai valer, escute pelo menos o vídeo, é 3 minutinhos, escuta lá o vídeo, você vai entender o que eu tenho. Missões está no coração de Deus. Missões é Rádio Nova de Paz. Projeto Samaria, levar a palavra de Deus a muitos lugares. Que Deus te abençoe, tá certo? Nos visite e eu sei que Deus vai te abençoar e você se tornará membro lá do Missionário Paulo André e vai participar de uma Bíblia de estudo. Que Deus te abençoe. Fica firme, dependa de Deus, porque você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Em nome de Jesus.